Veja só, mas isso é muito interessante. Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um programa da STEC, seu programa semanal de informação, cultura, entretenimento e diversão. Semana passada tivemos uma edição extra do programa da STEC, então tivemos 2 programas semana passada porque teve o especial de Natal, e essa semana também teremos uma edição extra que é o especial do Ano Novo. Então se preparem que virá mais um programa da STEC nessa semana. E hoje nós continuaremos nossa série de mídia falando sobre tática de mídia, que é a execução da estratégia. Lembrando que esse vídeo faz parte da nossa série de mídia, confira a nossa playlist, link aqui na descrição para ter acesso a todas. Finalizando esse vídeo de tática, teremos ainda um sobre a história da mídia, e nesse mesmo vídeo a gente vai falar funções de departamentos de mídia, funções dos profissionais. Depois teremos alguns exemplos, um vídeo sobre exemplos aplicados criativos para mídia. Depois eu vou fazer um gravando em tela, ensinando como que faz a leitura e interpretação das tabelas da Marplan, do CISEM-Suite, do Ipsos, do Instituto de Pesquisa Ipsos. E tendo acesso aos softwares, o Tom Micro e o CISEM-Suite, eu posso fazer um tutorial aqui de como usar esses softwares de mídia e também um vídeo filmado em tela ensinando a usar o Media Dados Online e o Cantar Mídia do Ibope. Então é isso aí, vamos começar o vídeo de hoje falando sobre mídia, e recomendado que você veja os anteriores para prosseguir nessa série com os pontos de ancoragens adequados para você entender o conteúdo aqui reproduzido. Então é isso aí, vamos começar. Estou aqui com o meu PowerPoint, que eu uso nas minhas aulas, como nos outros vídeos da série de mídia, para saber quais tópicos eu tenho que falar para ter certeza que vai ficar completo, já que é um curso profissional de mídia. Então vamos falar sobre as táticas de veiculação, que é a execução então da estratégia, que inclui você fazer os mapas de programação dos veículos, que eu já vou explicar o que é, já falei nos vídeos, mas vou reforçar, fazer a análise da rentabilidade e também o resumo de verba. E nesse vídeo eu também vou falar como a gente faz os cálculos de GRP e TRP de uma forma mais detalhada. Então primeiro nós temos a tática de TV. Tática é a escolha dos veículos. Se na estratégia nós escolhemos os meios, por exemplo, meio TV do canal digital, do canal eletrônico meio TV, agora a gente tem o veículo que é a emissora que você vai escolher. Então canal eletrônico, meio televisão, veículo, a emissora. Então o formato padrão de comercialização é o comercial de 30 segundos, podendo ser 15, 45, como eu falei no vídeo anterior sobre os meios e veículos. E a montagem da programação vai de acordo com GRP e TRP, encontrado na etapa do objetivo de mídia. Eu falei que alcance versus frequência é GRP e TRP, e você vai distribuir esse GRP e TRP por emissora. Então você vai veicular em várias emissoras e você vai distribuir entre elas de acordo com a participação da audiência em um flight de 2 a 3 semanas. E aqui eu estou deixando alguns exemplos para vocês, os mapas, né? Por exemplo, aquilo lá que eu já falei, vamos pegar aqui a novela 1, audiência domiciliar 23 pontos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 inserções, então 9 é a frequência e o alcance é 23, a audiência, então 23 vezes 9, 207 GRP. Então se eu somar aqui os GRPs dessa tabela, 35, 42, 207 e tal, eu vou ter um total de 559 GRP que eu usei para TV. GRP por semana, na primeira semana eu concentrei 58% do GRP, com 331 pontos, e na segunda 238, ou seja, 42% do GRP. Sendo assim, meu objetivo de mídia seria, por exemplo, alcance 70 e frequência 8, já que 70 vezes 8 dá 560, e eu tive aqui 569, até passei um pouquinho do GRP. No período diurno eu usei 28% do meu GRP, ou seja, 161 pontos, e no noturno 408, então a concentração está no noturno, como a gente pode ver, ó, os horários dos programas, grande parte à noite. E aqui também tem uma outra programação hipotética de TV, que também mostra aqui
Por exemplo, Praça São Paulo Capital, formato 30 segundos, para mulheres da classe ABC, idade de 25 ou mais anos. Então aqui Mais Você e os outros programas, aqui Big Brother, enfim, tá aqui os programas selecionados. Tática de rádio, como que a gente faz então a compra de rádio? Formato padrão, que é o spot ou jingle de 30 segundos, e ele vai acompanhar o flight de TV, ou seja, o rádio, no planejamento, no cronograma, ele acompanha o flight da TV. E a gente tem que utilizar no mínimo 3 emissoras e colocar muitas inserções ao longo do dia, de 6 a 7 no mínimo em 3 emissoras. Então por dia no mínimo 7 inserções e no mínimo 3 emissoras diferentes. Afinal, como eu falei no vídeo passado, o rádio é um meio de frequência, então não faz sentido veicular poucas vezes. E aqui tem um mapa, uma programação hipotética de rádio, que você tem lá a emissora, né? Então 89 FM, o formato, por exemplo, 30 segundos, o horário, a audiência, e nesses quadradinhos, os que estão pintados são os dias. Então o mapa de rádio, você faz um mapa, uma tabela por mês. No caso, esse aqui é de julho. Então em cada quadradinho você vai pintar e colocar o número de inserções. Então lá no dia sábado, sexta, sábado, domingo, segunda tem lá 8 inserções, 89, terça tem 8, então é o que está pintadinho de azul. Embaixo Jovem Pan é vermelho. No final você tem a soma do número de inserções, o custo unitário com desconto aplicado, eu vou falar das táticas de negociação, custo total e o custo 1%, né? Custo 1%, sabendo que se a gente tiver lá a audiência, a porcentagem a gente faz a proporção de acordo com quantas pessoas tem em São Paulo e a rádio atingiu tantos por cento de audiência, a gente sabe o número absoluto para calcular o custo 1%. Aqui no caso o custo por ponto é aquilo, né? O custo da inserção é para tantos pontos de audiência, para um ponto é X, e faz aquele cálculo que eu falei há 2 vídeos atrás, né? Então, por exemplo, o rádio deu 2 pontos de audiência. Para 2 pontos de audiência eu pago R$100, então por inserção. Então R$100 dá 2 pontos, 1 ponto dá X, daí faz o cálculo. E aí você vai saber mais ou menos que é R$50 cada ponto de audiência, já que R$100 paga 2. Então é assim que faz o cálculo. Tática de revista, formato padrão, uma página e 4 cores. A gente deve negociar a colocação, então negociar para falar que eu falei em que parte da revista vai ficar, para não ter aquele problema igual no Super Interessante, que eu falei que tinha uma propaganda da Pomarola do lado de uma matéria que falava que o tomate dá câncer, né, por exemplo. Veiculação de pelo menos 3 inserções por título, né? 3 inserções por título, não na mesma revista, né? Mas pelo menos dá uma continuidade, 3 edições da revista, né? Por exemplo, Mundo Estranho, mensal, então faz 3 meses para ser uma campanha continuada, igual eu falei no vídeo anterior. E a adequação do produto ao conteúdo editorial da revista, então sua propaganda tem que ter a ver com o público que a revista engaja, a revista é segmentada, então tem que ter concordância e correlação com o conteúdo editorial que ela está transmitindo. Então aqui nós temos uma programação hipotética de revista, ou seja, um mapa de revista. Então título, Boa Forma, Praça, Nacional, número de leitores, né, público-alvo 30 mil, penetração é a mesma coisa que alcance, porém para o meio impresso eu já falei que a gente usa penetração, né, 15, e aí ó, janeiro tá pintado os quadradinhos, porém tem 1 na primeira semana. Por quê? Porque essa revista Boa Forma é mensal. Você pode até ter uma coluna, periodicidade. Aí você coloca mensal, semanal, quinzenal, trimestral, anual. Põe o período da revista. Então quando a revista ela é mensal, você sabe que o mês tem em média 4 semanas, então você pinta as 4 células, os 4 quadradinhos do mês, mas o ideal é que você faça a mescla. Mescla os 4 em um retângulo só e põe 1. Para saber que é uma inserção para o mês inteiro. Se você colocar um em cada semana, parece que a revista é semanal e você fez 4 inserções. Daí o seu cálculo de custo total vai ser sempre 4 vezes maior do que é na realidade. Então faça isso, mescla as células quando ela for mensal e põe 1. Se for quinzenal, mescla 2 e põe 1, né, que é metade do mês. Se for semanal, você põe nos quadradinhos mesmo. Então no mínimo também 3 revistas, 3 rádios e 3 canais de TV fechada, né? Número de inserções, então, lá o total, 12, por exemplo. TRP, nem precisa ter lá, a gente não usa TRP e GRP, é só para TV aberta, tá? Aí custo unitário, que é custo de uma inserção, custo com desconto, a gente já viu lá embaixo que o desconto, aqui está escrito que o desconto é 20%, custo total e o CPM, custo por 1000, que eu já ensinei a fórmula. Tática de jornal tem o custo padrão de centímetro por coluna, então a gente compra
A programação é diária, né? O jornal sai todo dia. Tem a adequação editorial também, você pode escolher os cadernos e tudo mais. E você tem que levar em conta a circulação, lembrando que tiragem, todas as revistas que foram impressas, ou jornais. Circulação, os que foram comercializados, tanto no PDV, quem foi lá e comprou na banca, ou quem fez assinatura, encalha quem encalhou. Então não adianta olhar para a tiragem, não importa quantos foram impressos, importa quantos foram consumidos. TV paga, tática de TV paga, formato padrão também é um comercial de 30 segundos, apesar de ter as variações como eu falei no programa anterior. Adequação do produto ao canal, porque assim como revista e rádio, TV paga é segmentada, tem lá canal de culinária, canal de esporte, canal infantil, assim como tem revista culinária, de esporte infantil, e rádio de notícia, de pop, MPB, jazz, rock e tudo mais, né? Flight de 2, 3 ou 4 semanas, flight semanas consecutivas, né, de veiculação que eu já expliquei, e colocar várias inserções por canais, também por canal, também umas 7 por canal e mínimo de 3, porque a TV fechada também é um meio de frequência, diferente de revista, que como a gente viu por causa da audiência de segunda mão, é um meio de alcance, né? E aqui o mapa de TV paga, então canal, TNT, programação rotativo, horário rotativo é porque das 7h30 à meia-noite e 30 pode passar em qualquer horário, isso que significa rotativo, tá? E aí tem lá sexta, sábado, domingo, as inserções lá, os quadradinhos pintados, né? Número total de inserções, custo unitário com desconto, desconto estimado 25%, que está lá no rodapé da tabela, e custo total. Tática de internet, o padrão é CPM de impressões, ou seja, custo por 1000 impressões. Lembrando que impressão você está lá no wall e tem um banner. Não importa se você olhou ou não para aquele banner, só dele ter aparecido é uma impressão. Então não adianta você veicular 100 impressões por dia no wall que vai sumir em segundos. Imagina quantas pessoas acessam por dia o portal da wall, e a cada minuto, e quantas vezes o banner vai piscar. Então tem que ser sempre alto o número de impressões, até porque você compra pacotes de 1000, então não sai tão caro assim. Quando você olha, poderia ser mais caro ainda, né? Então, cada vez que apareceu lá, é uma chance de impacto, é uma impressão. Talvez você tenha visto, talvez não. Isso não garante que você vê a impressão. O que garante que você viu é, por exemplo, o CPC, custo por clique. Aí garante que você clicou. Então tem lá CPM, custo por 1000 impressões, aí você pode fazer uma taxa de conversão. As impressões renderam quantos cliques, esses cliques renderam quantas visitas ao site, essas visitas renderam quantas efetivações de compra. E aí você tem a análise da rentabilidade para saber se a campanha foi rentável ou não. Afinal, sei lá, você gastou R$3.000 na internet. Esses R$3.000 deram 100 milhões de impressões, 100 mil impressões, que renderam 10 mil cliques e 100 vendas. R$3.000 para 100 vendas, isso que importa. E aí, foi bom ou ruim? Depende do que eu vendi. Se foram 100 pacotes de pão Puma, que daí nada a ver, ou se foram 100 carros, por exemplo, né? Aí tem que ver se, de acordo com o meu produto, né, foi rentável. Então aqui a gente tem lá o portal, o formato, por exemplo, portal terra, portal wall, o formato super banner, banner, quadrado, retangular, né, o carrossel, o edifício lá, o arranha-céu, né, que é em pé. Aí tem a categoria, se foi na homepage, se foi em esportes, no portal bolsa de mulher e tudo mais. E aí tem no mês, né, fechado, a quantidade geral de impressões, depois quantas impressões, quantos impactos, né? Quando você vê na tabela igual tá impactos entre parênteses 3 zeros, significa que o número que você colocar embaixo vai ter que multiplicar por 1000. Por exemplo, você fez 100 mil impactos, então se você escrever impactos entre parênteses 3 zeros, você só põe 100, porque são 100 mil impactos. Por que a gente faz isso? Por que a gente coloca entre parênteses o 3 para sempre o número de baixo já estar dividido por 1000? Porque você compra CPM, você compra pacotes de 1000, então facilita a conta, você só tem que multiplicar o 100 pela quantidade de CPM, por exemplo, cada 1000 é R$2, 100 vezes 2, R$200 na campanha. Por quê? São 100 mil impressões, mas como impactos já está entre parênteses 3 zeros, você põe só 100. 100 blocos de 1000, então é esse 100 que você tem que multiplicar pelo CPM, então a cada 1000 é R$2, 100 mil são quantos blocos de 1000? 100, por isso que tem 100, 100 vezes 2, R$200. Senão você podia confundir, colocar 100 mil vezes 2, 200 mil, como eu já vi muitas pessoas fazerem. Daí tem o CPM negociado e o custo total, sem falar que você pode ter outros formatos como compra diária, post patrocinado, impulsionado, entre outras coisas, né? Tática de cinema, formato padrão, comercial de 30 segundos, você também tem que fazer a adequação do produto e a sala ao tipo de filme, né?
Filmes de ação, então as campanhas estão de um jeito para os produtos esporte e tudo mais. Filme romântico, outro tipo de produto. Filme infantil, então você não vai pôr um produto maior de idade num filme infantil, né? Para ser veiculado. Custo básico é da Cine Semana, que é de sexta-feira a quinta da semana seguinte, né? Ou de quinta a quarta, como eu falei no vídeo anterior, em todas as sessões. Tática de mídia exterior, então você tem o custo por unidade, por período. Você vai negociar com a empresa, tipo de e-mail, mídia exterior, Buzzdoor, Outdoor, abrigo de ônibus, Metrodoor, aquilo lá que eu falei no vídeo passado. Negocia com a empresa, o tipo do meio, né? E maior tempo de veiculação, então são contratos maiores, tanto é que o mínimo do Outdoor é bissemana, e diferentes formatos de veiculação. Feito isso, daí você tem o mapa como todos os outros. Lembrando que para montar esses mapas vocês devem saber certinho quais meses tem 4 semanas, quais tem 5, quais tem 30 dias, quais tem 31, se a segunda cai em dia tal, para ano por ano, mês por mês. Alguns meses tem 30, 31, fevereiro tem 28, menos em ano bissexto. Então, tem esses detalhes, não esqueçam dos anos bissextos para considerar esse planejamento de mídia. E aos mapas de TV fechada, TV aberta e rádio, você tem uma tabela, um mapa por mês. Diferentemente do de revista, que você tem lá um mapa com todos os meses e as semaninhas. No de rádio, TV aberta e TV fechada, como você compra os dias específicos, você tem que ter um mapa por mês. Por exemplo, julho com 31 dias e 7 sessões desse dia, 7 naquele, até porque alguns programas são de final de semana, outros de terça, quarta, então tem que saber se você veiculou certo. Por exemplo, Fantástico tem que estar no domingo, então é uma por mês com os dias. Já revista, internet é um mapa só com todos os meses, né? E se você for imprimir e ficar muito grande para um TCC e tal, eu sugiro que você imprima um A3 deitado e dobre no meio. Finalizando isso, tem o resumo da verba. Por exemplo, compromisso de verba, TV, e aqui as campanhas TV, revista Outdoor, qual que é a verba total, qual que é a verba com comissão e o desconto. Aí você tem lá uma tabela geral de verba. A verba da campanha é tal, eu gastei em mídia em média 80%, que é X, em produção 20%, que é Y, deu isso, se você desconsiderar os 5% do FII da agência e tudo mais. Então, esse é o resumo de verba, e você pode ter o resumo mensal de verba por meios, que é uma tabela que você tem aqui todos os meios, por exemplo, TV aberta, TV fechada, rádio, revista. Aqui você tem os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e quanto que você gastou por mês. Por exemplo, TV aberta, janeiro 1 milhão, fevereiro 3 milhões, março 4 milhões, e aqui o total, sei lá, 12 milhões para os meses lá, escolhidos. E no final tem a porcentagem. A verba total 100%, por exemplo, 120 milhões é a verba total 100%, TV aberta deu quanto? 12 milhões? Se 100% é 120 milhões, 12 é 10, então você põe aqui TV 10%, para saber se você realmente investiu mais nos meios principais, em segundo lugar complementares e terceiro nos meios de apoio. Eu estou deixando outros exemplos aqui de resumo de verba. Depois você tem os anexos, como os dados de pesquisa, os media kits dos veículos, as propostas de patrocínio, a negociação com os veículos. Afinal, negociação é importante. Eu já falei para vocês que os preços de mídia, eles são superfaturados. Você não vai pagar aquele preço de tabela, ele é muito caro, porque negociação é uma prática do mercado de mídia. Então você não vai pagar aquilo, você vai negociar. Então quanto? Você vai ter que ligar para o veículo. O que você pode fazer é usar alguns valores médios, que é essa tabela aqui que eu estou deixando do livro do Tamanaha, Planejamento de Mídia do Tamanaha. Essa tabela, porém, ela vai até 2008 só. Ela mostra que, por exemplo, TV em 2008 em média era 53% de desconto, rádio 62%, em 2007 era 60%. Então você pode se basear mais ou menos por essa tabela, ou fazer pegar de 2008 e 2007 e tentar projetar para esse ano, mas assim, o ideal é você ligar veículo por veículo. Mas a gente sabe que um TCC, por exemplo, se você não tiver um CNPJ de uma agência, tem vários alunos nessa época ligando para veículos sem fechar negócio, então eles não são muito agradáveis para os estudantes, né? Então tem essa tabela aqui, média. E agora eu vou falar para vocês mais detalhadamente do sistema GRP e sistema TRP, que eu falei que é a técnica desenvolvida pela Nielsen americana, que consiste em um somatório das audiências dos programas de televisão. Isso aí eu já falei no primeiro vídeo aqui da aula, tá aqui o exemplo, né? Multiplica alcance por frequência. E após testar várias programações hipotéticas de TV com diferentes níveis de GRP, o que a Nielsen constatou? Ela constatou que uma programação ela atinge um certo número de domicílios e pessoas, e do total de pessoas atingidas, alguns assistirão o comercial uma vez, outras duas, 3,
e assim por diante, porque tem aquela repetição na frequência, né? E é mais ou menos aquele gráfico que eu falei há 2 aulas atrás, aquele pretinho lá de alcance por frequência, né? De alcance por TRP. E após essa constatação, então, o que são as denominações? Alcance total de domicílios que são atingidos pelo menos uma vez, frequência é o número médio de vezes que as pessoas ou domicílios são expostas àquela mensagem. Então o GRP ele foi muito importante para essa valorização na área de mídia. Por quê? Porque foi possível assim a gente comparar diferentes programações com níveis iguais ou diferentes de GRP. Por exemplo, nessa tabela eu tenho o quê? Comparação entre 2 programações semelhantes em termos de GRP e verba. Na primeira alternativa, que é a novela 3, a audiência dela é 43%, então o alcance em 43, fiz 10 inserções, então frequência 10. 43 vezes 10, 430 GRP, ao custo de 322.290. Na alternativa B, eu não estou comprando a novela, mas eu estou comprando 3 programas, o Jornal Nacional, Show do Milhão e Globo Repórter, em diferentes emissoras. Jornal Nacional, 40% de audiência, 5 inserções, 200 GRP. Show do Milhão, 23%, 3 inserções, 69 GRP. Globo Repórter, 31%, que é o alcance, 5 inserções, 31 vezes 5, vezes 5, 155. E as verbas. Então, na novela eu tenho 430 GRP a R$ 322.290. E na alternativa B eu tenho 424 GRPs a R$ 316.128. É meio parecido em GRP e em verba, mas qual que é a diferença? É que no primeiro, grande parte do público assistirá ao comercial 10 vezes, então a frequência é alta. Já na segunda, como a gente pode ver, uma quantidade maior de pessoas é atingida, porém poucas assistirão o comercial 10 vezes, né? Quase nenhuma. Então um você tem mais frequência e no outro você tem mais alcance. Depende então do objetivo de mídia. Afinal, na fase estratégica de determinação do objetivo de TV, o GRP ele é o resultado então da multiplicação do alcance pela frequência média, né? Que eu já falei aqui para vocês, que depende do objetivo da TV. Então, na primeira fase a gente vai determinar o objetivo de TV. Por exemplo, vamos divulgar um produto Y para público ambos os sexos, ABC, acima de 20 anos, de São Paulo, com o objetivo de atingir a maioria do target, ou seja, 80%. Eu já falei que é difícil passar de 80%, aquele gráfico lá de estabilização que eu mostrei há uns 2 vídeos atrás, 2 programas atrás de mídia, já fala que não compensa. O investimento para atingir o resto é mais alto do que o retorno que você vai ter, né? Fazer com que assistam em média 8 vezes. Então meu objetivo é atingir 80% do target em frequência 8. Então alcance versus frequência, 80 vezes 8, 640 GRP. Então na fase tática da montagem da programação de TV, o GRP é a soma das audiências dos programas, né? Dos programas X escolhidos, como eu falei. GRP, alcance versus frequência, o somatório de audiências, né? E o número de inserção do comercial, programa X, né? Número de inserções do comercial, você vai distribuindo até chegar no GRP na etapa, como estou mostrando aqui para vocês. Então, essa programação contempla 80% de alcance e 8% de frequência, porque 80 vezes 8, 640. Se a gente olhar a somatória de GRP dessa tabela aqui, deu 627, se vocês somarem todos os GRP, então bateu, né? Então, após inúmeras simulações de alcance e frequência, o que foi constatado então pela Nielsen americana? Que o alcance aumenta na medida em que se eleva o GRP, porém não aumenta proporcionalmente. Chegando perto da estabilidade, você aumenta o GRP, mas ele já está instável, você para de atingir pessoas, que é aquele gráfico que eu falei para vocês. Depois de um certo período de veiculação, o alcance ele estabiliza e a frequência aumenta. Por quê? Ninguém novo está vendo e quem está vendo já viu antes, então vai dando repetição e a frequência dispara. E a utilização de várias emissoras e programas com altas e médias audiências estimulam no aumento do alcance, a crescer esse alcance. E o contrário é verdadeiro. Já para a frequência, o que foi constatado? Que a colocação de várias inserções nos programas escolhidos, ela colabora para a obtenção de uma frequência alta. E o contrário também é verdadeiro. Então o GRP, como eu falei, tem como base a audiência domiciliar, G de Group, e o TRP, a individual, T de Target. Tanto o GRP como o TRP são somatórias das audiências. O que muda é a base da audiência, se é um domicílio ou um indivíduo. E não se compra GRP de praças diferentes, isso é importante, sempre da mesma praça. Não faz sentido comprar GRP em São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, só São Paulo ou só Rio.
Não existe um GRP ideal, pois cada caso demanda de uma estratégia diferente, um objetivo de mídia diferente também, e alcance a frequência sempre tem relação ao público da campanha, tem que ser um alcance, porcentagem do target, a frequência que seu target veja. Então aqui eu estou deixando uma tabela com a audiência domiciliar, aqui mais um exemplo para vocês de GRP, domiciliar, GRP Group, né? Group Res Rating Point, né? E a montagem da programação aqui de 2 semanas. O GRP deve ser decrescente por dia e por semana. A primeira semana deve concentrar em média de 55% a 60% do total do GRP. E o GRP diurno não pode ultrapassar 30%. E, por exemplo, o programa do Faustão é considerado diurno. Os programas semanais deverão receber no máximo 2 inserções, sendo uma em cada semana, inserir na programação pelo menos um programa de outra emissora para aumentar o alcance. Esse é algum critério para a programação de TV. Para alto alcance, a gente tem que utilizar pelo menos 8 programas para alto alcance, entre 5 e 6 para médio e 2 e 3 ou 4 para baixo alcance. E a média da frequência deve ser entre 5 e 7. Mais de 7 já encheu, menos de 5 as pessoas não vão lembrar. Casas Bahia chega a 14, mas é varejo. Então, e assim, tudo depende de acordo, não tem o ideal. Por exemplo, só 30% para diurno. Mas depende, se o seu produto for de uso diurno, cereal, coisa para criança, vai ter mais, né? Então isso aqui é um geral, a receita de bolo a gente sabe que varia, e depende da sua expertise fazer esse planejamento ideal adequado. E a gente deve arredondar os preços, excluindo as casas decimais após a vírgula. Por exemplo, R$ 50.454,73 vai ficar R$ 50.455, porque depois da vírgula tem um 7. 7 é mais perto de 10, então cresce R$1. Se fosse, por exemplo, 4, você tiraria os centavos e ficaria 50.454, e assim por diante. 50 até 50 centavos se arredonda para baixo, e de 51 se arredonda para cima R$1. Arredondar as audiências, por exemplo, 0,5 para mais, 0,4 para menos, né? Então 15,4 pontos de audiência arredonda para 15, 15,5 para 16. Por isso que quando eu expliquei GRP, aquela primeira tabela de 2 vídeos atrás, os números não batiam exatamente nas multiplicações por causa desse arredondamento que eu estou falando aqui para vocês. Variação de 3% da verba do GRP para mais ou para menos. E um fato relevante é que o consumidor é atingido por diversos meios de comunicação ao mesmo tempo. Ele pode estar vendo TV, na internet, escutando uma música, né? E cada meio e veículo ele tem sua particularidade. E o consumidor ele opta por vários deles em situações específicas, né? O cara pode estar vendo no Facebook numa van que está tocando uma rádio, por exemplo, né? E esses meios andam juntos, isso é uma coisa importante a considerar, e os consumidores são tão segmentados quanto os veículos, ele trabalha com nichos de mercado. E o trabalho de execução dentro do departamento de mídia das agências é da seguinte forma: primeiro vem o plano de mídia, assim uma programação simples é aprovada, depois são feitas as APS, que a gente chama, as apropriações da verba da veiculação, que é emitida pelo computador e enviada ao cliente para que ele possa assinar. É o equivalente à aprovação de um orçamento. Depois é solicitado aos departamentos de produção das agências, a dupla de criação, a produtora, os materiais que serão veiculados. Por isso que mídia vem antes de criação. Primeiro você escolhe os veículos e meios e depois começa a criar a campanha. Não adianta o designer começar a criar, chegar para o designer e falar: quero que você crie uma campanha. Tá, para qual produto? Ah, uma campanha para Omo. Beleza. O que você quer? Um vídeo, uma arte? Ah, eu quero uma arte. Tá, para onde? Jornal, revista? Para revista. Beleza, mas o que? Página simples, dupla? Página simples. Mas qual edição? Porque é bom que a arte converse com o conteúdo editorial. Então, por isso, primeiro define meio, depois começa a produção. Assim fica bem alinhada a sua campanha. E ao mesmo tempo, enquanto a dupla de criação, a produtora vai desenvolvendo, são feitas as reservas do espaço nos veículos, as reservas de veiculação, através dos mapas reserva. Esses mapas são documentos provisórios, que depois eles são substituídos pelos PIs, que a gente chama. O que é PI? É um pedido de inserção, essa imagem que eu estou deixando aqui para você, que é o documento oficial e completo também emitido por computador. É quase aqueles mapinhas que eu falei, só que numa forma mais padronizada. E depois tem a avaliação, que é o procedimento de verificar se a oferta do patrocínio ou a proposta estabelecida de veiculação com o esquema comercial é cara ou rentável, que é essa análise dessa imagem aqui. Então é isso aí, turma. Essa foi a aula de mídia sobre táticas de mídia, sobre execução, avaliação, GRP e TRP. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil. A gente pede que vejam os vídeos anteriores para ter essa aula completa e que vejam os próximos.
Então é isso aí, a gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo nas redes sociais. Qualquer dúvida, sugestão, deixe nos comentários que responderemos a todos. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo, até a próxima, aqui me despeço, eu fui, nos vemos nos outros vídeos da semana e no nosso especial de Ano Novo. Até mais, tchau, tchau. E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da Stack, o canal mais diversificado da internet.